Olá, turma! Oitavo ano do Centro de Ensino Aprender. Língua portuguesa, professora Tati novamente. E aí, como é que estamos? Como é que vocês estão? Espero que estejam animados, ainda focados. Vamos tentar manter o foco nos estudos. E hoje vamos para mais uma aula do nosso conteúdo, processo de formação de palavras. Mas lá no livro, na apostila, quem quiser acompanhar, pode abrir lá na página 47, pega o seu livrinho, a sua apostila. Tem um resumo básico lá, e nós vamos centrar, nós vamos focar no que está na apostila mesmo. Ele não traz vários detalhes sobre esse processo, não. Ele traz só um tipo de formação, somente um tipo, que é a formação de palavras, palavras compostas, né? Palavras compostas são aquelas que possuem mais de um radical. Palavras compostas temos de dois tipos, não está descrito aí no slide, mas temos aquela composição feita por justaposição e por aglutinação. Olha o exemplo aqui, couve-flor, né? Couve-flor é uma palavra que existe, flor é outra palavra que existe, e ela foi unida através do hífen e criou-se uma nova palavra. São duas com o valor de uma palavra só. Então, é uma palavra composta por justaposição, com o uso de hífen. Temos palavras compostas também feita por aglutinação, que não usa hífen, mas que também vem de palavras diferentes. Por exemplo, por que é aglutinação? A aglutinação porque ela se junta assim o hífen e perde algum elemento, ela modifica no som. Planalto vem de plano e alto. Juntou-se, em vez de ficar plano alto, ficou planalto. Não se usou hífen, mas se você for desmembrar, são duas palavras. Ok? Por enquanto, não vamos querer voltar lá para o sexto e sétimo ano, né? Que lá no sexto e sétimo foi passado esse conteúdo, e lá no nono ano veremos novamente com alguns detalhes. E as palavras compostas, elas podem ou não ter o uso do hífen, como vocês viram aqui. Mas no livro, nós vamos focar nas três palavras que estão em estudo, que estão sendo usadas, que não são nem palavras, na verdade, são prefixos. O que é um prefixo? Prefixo é um elemento que se põe antes de uma palavra que existe. Por exemplo, a palavra que vai estar na apostila em estudo é o sobre, ante e mini. O sobre é uma preposição até, né? Ela existe, mas ela não tem um significado. Sobre significa, mas aqui ela vai ter um valor, porque ela vai estar unida por hífen ou não com a outra palavra. Sobre, o ante e o mini são chamados de prefixos. Essas três palavrinhas, esses três elementos estão nas páginas do livro de vocês, na apostila em estudo. Veremos no slide seguinte algumas regras de quando eu vou usar o hífen com esses três termos, esses três elementos, e quando não usar. É um básico, é uma explicação básica, porque o livro não se aprofundou nesse processo de formação. É um lembrete a vocês, né? Já se vem falando desde 2009, 2010, que nós temos um novo acordo ortográfico. É para vocês saberem disso, né? Que esse acordo ele foi assinado na década de 90, ele entrou em vigor em 2009. Só que nós tivemos de 2009 até 2015 um período para se adaptar a essas mudanças, a essas alterações. Que alteração foi essa? Para unificar alguns países que utilizam da língua portuguesa. E na página 47 ele traz quais são esses países que fazem uso da língua portuguesa, como Portugal é o mais conhecido deles, né? E vários outros, como Timor-Leste, e assim vai. Não vou entrar muito nisso porque já é de conhecimento de vocês. E em janeiro de 2016 ele passou a ser obrigatório esse novo acordo. Quem escrever, por exemplo, ideia com acento agudo vai ser considerado errado.
Então, algumas palavras compostas, algumas perderam o hífen por isso, por aquilo. Se você utilizar da maneira que era antigamente, já vai ser considerada erro, porque agora é obrigatório. Todos os livros didáticos, todas as provas, todos os concursos já vêm adaptados com esse novo acordo. Ok? Então, vamos adiante. Quando é que você vai usar o hífen nessas três palavrinhas? Usa-se hífen, usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas por H. Olha só, o ante, o sob e o mini. Você tem a palavra, o prefixo ante, e você viu que o segundo elemento começa com H, você vai ter que colocar o hífen nele. Então, ante e a segundo elemento está herói. Herói é com H, ou qualquer outra palavra que tem H, é obrigatório o hífenzinho aqui. Se não for o H aqui no segundo elemento, pode juntar. Coloque tudo juntinho, sem o hífen. Ok? A palavra sobre, prefixo sobre. Se o segundo elemento, nós temos dois elementos, né? Só que esse primeiro eu chamo de prefixo. O segundo elemento é o que vai se agregar para construir uma nova palavra. Então, sobre o segundo elemento tem H, o que eu tenho que fazer? Usar o hífen, obrigatoriamente. Assim funciona com o prefixo mini. Eu tenho mini e o segundo elemento, a palavra que vem após ela, tem H, hífen nas duas, para separar. Esses três elementos aqui, unidos a uma palavra que inicia com H, ela é uma palavra só, é uma palavra composta, usando hífen. Esses três prefixos estão sendo trabalhados na apostila de vocês. Então, percebeu que o segundo elemento tem H, coloque hífen. Se não tiver H, não precisa usar hífen, ok? Outra questão. Usa-se o hífen quando o prefixo termina em vogal. O prefixo aqui tem uma vogal. E a segunda palavra, o segundo elemento também tem vogal e elas são idênticas. São vogais iguais, o fim de uma e o início de outra. É a mesma vogal? Hífen nela. Ante e o inflamatório. As duas, uma termina e outra inicia com a vogal idêntica. Coloque o hífen. A mesma coisa no mini. Olha aí o mini e olha a palavra impressora. Elas duas, unidas com o hífen, formam uma palavra. Vogais idênticas, vogal que finaliza o prefixo. Vogal idêntica que inicia outra palavra, hífen nela. Aí, quando eu não vou usar o hífen? Aqueles três elementos, no sobre, no mini e no ante. Não se usa o hífen quando o primeiro elemento, lá no prefixo, tem uma vogal, né? Terminei o prefixo com a vogal. E o segundo elemento tem vogal também, mas a vogal é diferente. Não vai ser preciso colocar o hífen. Olha aqui o ante. O ante é um prefixo. Aéreo é uma palavra. Vogais diferentes, ó. O i finalizando o prefixo e o a iniciando a palavra aéreo. Se as vogais são diferentes, não precisa colocar o hífen. Assim no ante, no mini e no sobre. Ok? Não se usa hífen se o primeiro elemento terminar em vogal e o segundo elemento, cuidado aqui, se o segundo elemento for R ou S, você também não vai usar hífen, mas já tem um adendo aí, tem um acréscimo, tem uma observação. A palavra, o prefixo é ante. O segundo elemento começa com R. O que você vai fazer? Você vai unir, no lugar do hífen, você vai duplicar essa consoante. Só no R e no S, quando o segundo elemento começa com R ou com S, você une e duplica essa consoante. Ó. É antirreflexo. Em vez de ter o hífen, você juntou e colocou mais um R. Então, antirreflexo, é assim que se escreve. Não é anti com o hífen nem reflexo depois. É antirreflexo tudo junto com dois R's. Ela é uma palavra composta, tá? Sem hífen, mas é composta. A mesma coisa no mini com a palavra saia.
Antigamente era o mínimo e o hífen e a palavra saia. O novo acordo veio e fez o quê? Uniu, porque termina em vogal e o segundo elemento iniciou com S, você junta e coloca mais um S, ok? Atenção aí, você não vai usar o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento inicia-se com R ou S. Você junta, mas coloca mais um R ou mais um S. Tá entendido? Para não estender muito esse vídeo, que eu acho que eu já estendi, vamos lá para a atividade. Reforçar, são 2 páginas somente para testar, tá? Página 47 e 48, galera. E até a próxima. O nosso encontro agora é toda quarta-feira, se eu não me engano, no ao vivo lá no Discord, para a gente tirar dúvida, fazer correção. Toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Bye, bye!